Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos continuar a nossa jornada pelos crimes cometidos na Era Vitoriana. A história, quando é boa, continua por diversos livros e esse é o caso da série Rastro de Sangue. Chegamos ao terceiro livro dessa saga, que veio para o Brasil em uma edição lindíssima lançada pela Dark Side Books, e essa obra nos leva a um mistério que acontece no meio do mar, em meio às ilusões de um circo itinerante. E se você já ficou curioso com essa premissa, já deixa o seu like nesse vídeo, e se ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se encantar pelos mistérios dessa dimensão. Após as aventuras de Audrey Rose Thomas numa escola forense na Romênia, e nesse livro o final me surpreendeu, agora o nosso casal favorito, que nos deixa enlouquecidos com esse romance slow burn bem slow, vai embarcar em um navio rumo à América, já que o tio da Audrey Rose foi chamado para ajudar a resolver alguns crimes por lá. O que ninguém esperava é que teria um assassino à solta nesse navio, e as investigações se complicam a partir do momento em que eles precisam tentar resolver esse mistério em meio aos espetáculos de um circo que possui artistas com comportamentos um tanto quanto suspeitos para a sociedade da época, incluindo um ilusionista jovem conhecido como Houdini. E como nessa saga as descrições dos crimes estão relacionados ao cenário em que a personagem se encontra, nesse livro não foi diferente. Ao refletir sobre o primeiro crime que ocorre no meio de um espetáculo, Audrey Rose vai começar a comparar toda a eficiência desse crime com os sutis truques de mágica. E um detalhe importante sobre o enredo é que ao longo das investigações, Audrey Rose vai encontrar com a sua prima, a Lisa. E no livro anterior, a autora já tinha nos dado a informação de que a Lisa estava apaixonada por um ilusionista, que no caso é o Houdini, e ela fugiu com ele. Gosto da Lisa, acho sua personalidade interessante, mas vamos combinar que ela perdeu o juízo nessa, né? Como assim ela me foge com um cara que ela acabou de conhecer e ela não tem a menor noção da vida que ela vai levar ao ser a esposa de um mágico iniciante? De qualquer forma, ela age com muita naturalidade ao ser confrontada sobre a sua fuga e diz que finalmente encontrou um lugar onde ela pode ser ela mesma sem as amarras da sociedade. Acaba sendo uma discussão interessante do que se esperar no comportamento feminino da Era Vitoriana. E eu preciso fazer uma citação especial a uma das personagens que aparece desde o livro anterior, só que eu acabei não falando sobre ela antes, que no caso é a Sra. Harvey. Ela é a acompanhante da Audrey Rose para que a Audrey não viaje sozinha com Thomas, porque não seria apropriado para a época. E a Sra. Harvey, apesar de aparecer pouco, já conquista o leitor com seu jeito extrovertido e o seu tônico de viagem que a faz dormir. Essa informação acaba trazendo um clima cômico quando os personagens vão interagir com ela. Mas continuando a história, Audrey Rose vai conhecer os artistas do circo ao luar junto com a sua prima Lisa, e vai ser um choque de culturas, levando em consideração que a personagem pertence à aristocracia e nunca se envolveu com a vida artística. Lembrando que nessa época a vida artística não era tão bem vista diante da sociedade, principalmente em relação à aristocracia. Ao mesmo tempo, ao ver a habilidade desses artistas, o fato de sempre estarem usando máscaras, escondendo as suas identidades, já deixa a personagem tensa. Ao ver a habilidade de Houdini, a Audrey já desconfia dele logo de cara. Já o líder do circo, Mephistopheles, ele vai trazer um olhar diferenciado sobre o mundo, apesar dele não ser muito diferente da Audrey. Ele vai trazer mais subjetividade e um olhar artístico para uma jovem que enxerga o mundo de uma forma tão racional. E ele também ajuda as pessoas, e ele dá uma lição de moral belíssima para a Audrey em relação ao preconceito da classe alta. Acaba sendo um personagem muito interessante, e ele também vai fazer um jogo de sedução com a Audrey Rose, que se arrepia toda com isso, né, que se arrepia com o fato de como ele consegue desvendá-la. E assim, obviamente, o Thomas vai ficar com ciúmes, e na boa, ele realmente vai ter um concorrente de peso. O Mephistopheles põe os sentimentos da Audrey Rose em dúvida, até porque ela tá mais independente em relação a esse caso e, consequentemente, mais distante do Thomas. Então é óbvio que o Mephistopheles vai se aproveitar disso. Agora, sobre o crime, este livro traz um assassino sádico que coloca as suas vítimas interpretando cartas de tarô, não só em relação à imagem, mas em relação aos seus significados também. Não acho o método mais original de todos, pois eu já li um romance policial em que o criminoso fazia a mesma coisa, mas ainda assim eu acho igualmente interessante a ideia de você ir além da imagem e analisar o significado de cada carta. Além de outros detalhes que fazem a personagem imaginar as intenções do criminoso. A partir do momento em que Audrey Rose descobre que um pedaço de roupa das vítimas está sendo retirado delas, ela começa a imaginar que o criminoso quer fazer uma fantasia com esses pedaços de tecido. Na boa, só eu aqui peguei a referência a Silêncio dos Inocentes. Mas apesar de todo esse pensamento analítico, Audrey Rose ainda tem uma visão humanizada em relação às vítimas. Apesar de ter visto várias atrocidades, ela ainda tem um limite em relação ao que ela consegue
consegue ver, analisar e investigar. E em alguns crimes desse livro, ela acaba passando desses limites. Esse desconforto faz com que a personagem questione o seu amor por ciência forense, algo que aconteceu apenas uma vez antes. Além disso, o livro vai mostrar um pouco mais da dor dos familiares das vítimas e do próprio capitão em relação ao que está acontecendo dentro do seu navio. Ele acaba dando mais profundidade para os coadjuvantes. Confesso que O Grande Houdini foi o que eu menos gostei da série até o momento. Não que seja um livro ruim, mas acaba mudando um pouco o ritmo da narrativa e eu acho que deu uma esfriada na leitura para mim. E além disso, a Audrey e o Thomas já estão distantes nesse livro. Ok, um casal precisa passar por dificuldades, por obstáculos, mas assim, o negócio já é um romance vitoriano, é algo que assim, qualquer coisinha já é um obstáculo, e aí colocam um possível interesse amoroso novo pra Audrey, sabe? Eu não gostei muito dessa parte, não me pegou muito. E isso me incomodou porque a personagem quase colocou em risco algo real com o Thomas por um sentimento que se revelou uma ilusão. A Audrey estava muito mais atraída pelo estilo de vida do Mephistófeles, pela sua liberdade, do que por ele. Então eu meio que achei too much nesse livro ter um concorrente para o Thomas. E de novo, o que não quer dizer que o livro seja ruim, tá? O final é bem interessante, as pistas vão aparecendo ao longo da história de forma tímida e com muitas distrações para dificultar a dedução em relação a quem é o culpado. O próprio Houdini, o personagem que dá título a esse livro, vai aparecer também de forma tímida, mas conforme a história avança, ele se mostra um personagem muito interessante e também crucial para encontrar as respostas desses crimes. E a Lisa não tá nesse livro só para cometer loucuras. Ela consegue quebrar a muralha que a Audrey Rose coloca nela mesma para que ela reconhecesse os seus sentimentos por Thomas. E assim, em meio a tantos obstáculos, o romance dá o seu sinal em meio a um enredo sombrio. E isso foi um pouco do que eu achei de Rastro de Sangue e O Grande Houdini. Obviamente, ao longo da leitura, diversas sensações surgem, mas no geral, apesar de ser um enredo, de parecer um enredo um pouco mais mágico por conta da ambientação circense, a história não me atraiu tanto quanto as histórias anteriores. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês ficaram curiosos com esse livro, se já leram esse livro, se pensam a mesma coisa que eu. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês nas próximas!